Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas, momento em que Jesus faz o seu chamado vocacional para os seus apóstolos. O Evangelho de Lucas, ele tem como uma das principais características apresentar a vida de oração de Jesus. O evangelista gosta de frisar durante todo o seu evangelho, todos os momentos em que Jesus rezava. Isso parecia algo muito sensível à maneira de Lucas escrever o seu evangelho. Mostrar para todos os que leriam o seu evangelho, todos que ouviriam o evangelho, que Jesus era um homem de oração. Que as decisões importantes que Jesus tomava, que os passos que Jesus ia dar, eles sempre eram antecedidos pela oração. Tudo que Jesus fazia era em oração. E esse Jesus contemplativo, esse Jesus orante que Lucas apresenta, é aquele que sobe na montanha. A montanha, a gente sabe que na Bíblia significa como lugar de intimidade com Deus, né? Quando subiam a montanha no Antigo Testamento, eram para falar e para ouvir Deus falar. Então Jesus sobe a montanha para estar a sós com Deus, como ele fez em muitos outros momentos, em outros momentos em que ele foi tomar decisões importantes, em que Jesus precisou estar a sós com o Pai. Ele sobe na montanha, ele reza e depois de rezar, ele escolhe os seus apóstolos, escolhe aqueles a quem ele dá o nome de apóstolo. E aí o Evangelho coloca ali, vai elencando os 12, incluindo Judas, aquele que ficou conhecido como traidor. É interessante a gente perceber esse detalhe. Não foi uma escolha aleatória, um erro do ministério de Jesus ter escolhido Judas. Jesus rezou, Jesus estava em oração. Em oração, Jesus escolheu os 12 para segui-lo. E dentro dos 12 estava Judas Iscariotes. A gente pensa assim, né? Será que Judas ele era um homem predestinado a trair Jesus? Será que ele tinha que trair Jesus? Será que havia uma outra opção para Judas? Será que havia uma outra possibilidade? Você já parou para pensar nisso? Será que Judas ele só serviu para trair Jesus? Ele só serviu para ser aquele que entregaria Jesus? De modo algum. Santo Agostinho, ele escreve um tratado extraordinário sobre predestinação. Porque muita gente tem dúvidas sobre esse tema. Será que a gente vem para o mundo já com a decisão de Deus final sobre o nosso respeito? Ou seja, já viemos para o mundo predestinados àqueles que vão para o céu, aqueles que vão para o inferno, aqueles que serão de Deus e aqueles que não serão de Deus? De modo algum. Santo Agostinho diz que só existe uma única predestinação. Ou seja, só um único chamado de Deus para toda a criatura, para todos aqueles que Deus criou. Deus chamou todos para a salvação. Todos nós fomos predestinados para a salvação. Inclusive Judas Iscariotes.
nenhum de nós fomos criados para a perdição. Nenhum de nós fomos criados para o inferno. Nenhum de nós somos chamados a Deus nesse mundo para trair a Deus. Judas não foi chamado para trair a Deus. Judas foi chamado para ser um dos 12. E Judas, durante toda a sua vida, durante todo o seu caminho, aqueles 3 anos que ele esteve com Jesus, ele teve a opção de amar, de acolher, de se entregar, de se submeter, ou de manter no coração uma revolta por aquilo que muitas vezes Judas via, Judas trazia dentro de si. Enfim, Judas não era predestinado para trair Jesus. Judas era predestinado para ser salvo. E ele tinha opção. E ele tinha liberdade, porque Deus criou todo mundo com liberdade. Deus me criou, Deus te criou, Deus criou todos nós com extrema liberdade. Nenhum de nós, em nenhum momento da nossa vida, somos privados da nossa liberdade. Posso passar a minha vida inteira sendo um homem de Deus, e no final eu vou ter sempre a liberdade de negar ou de dizer o meu sim a Deus. Porque, acima de tudo, eu fui predestinado para a salvação, eu fui criado para o céu, você foi criado para o céu, mas existe a liberdade. Deus jamais nos priva da nossa liberdade. Basta sempre a gente se lembrar, quando a gente for pensar em liberdade, basta a gente sempre pensar no evangelho em que Jesus conta a parábola do filho pródigo. Aquele filho que quis ir embora e o pai deixou, e em algum momento da vida ele quis voltar e o pai também deixou. O pai deixou ele livre para ir e o pai deixou ele livre para voltar. Essa era a vida de Judas, essa é a nossa vida, esse é o nosso caminho. Nós fomos predestinados para o céu, mas o Senhor nos deixa livres para irmos e para voltarmos. Não que isso significa que a gente pode ficar indo e voltando, porque quem faz uma experiência autêntica de fé com o Senhor, quem faz de fato, quem é tocado pela graça, sabe o valor que é caminhar ao lado de Deus, sabe o que é, apesar das lutas, as dificuldades, os pecados, as nossas fraquezas, as nossas quedas, a alegria de estar ao lado de Deus. E acima de tudo, Deus me quer do lado dele, livre, como escolha livre minha, como escolha livre do meu coração. Eu sou livre para escolher qualquer caminho, e eu sou livre para escolher ser de Deus, eu sou livre para escolher ser de Cristo. Por quê? Porque eu já posso ter experimentado várias coisas nesse mundo, mas eu sei que nenhuma delas me preenche, eu sei que nenhuma delas é capaz de fazer no meu coração o que Deus pode fazer, o que a minha proximidade com Deus pode fazer. Eu posso afirmar, como o salmista diz, um dia em tua casa vale mais do que 1000 fora dela, vivendo qualquer coisa fora desse mundo, vivendo qualquer experiência nesse mundo, nada se compara àquilo que a gente vive com Deus, nada se compara àquilo que a gente pode ter da presença de Deus, daquilo que é desfrutar da amizade com Deus. Então eu escolho Deus pela minha amizade com Ele, eu escolho Cristo por causa da minha amizade, porque Ele me escolheu primeiro. E é extraordinário saber que Jesus, Ele escolheu aqueles 12, e Ele escolheu Judas, como Ele também me escolheu, como Ele também escolheu você, sabendo de todas as fraquezas do caráter de cada um daqueles que Jesus chamou. E não era só Judas que tinha fraqueza de caráter, não. Pedro tinha, Tiago tinha, João também tinha, Tomé também tinha. É interessante a gente ver que os evangelhos não escondem, não maqueiam os defeitos dos apóstolos. Mostram de uma forma muito viva e real que eram homens repletos de defeitos, repletos de fraquezas. E Jesus escolheu cada um deles consciente de quem era quem Ele estava chamando. Sabia do caráter frágil de cada um deles. Sabia que Pedro era medroso, sabia que Pedro poderia o trair, poderia também o negar, sabia que Tiago e João eram impulsivos, sabiam que Tomé era um homem dado à incredulidade, sabia da fraqueza de caráter de cada um deles. Jesus sabia que Judas tinha uma fraqueza com relação ao dinheiro. No Evangelho de João conta
que Judas roubava o dinheiro que as pessoas colocavam na bolsinha de Jesus de doação. Que Judas era um homem que roubava Jesus. E mesmo assim, e olha que interessante, Jesus sabia disso. E quem Jesus escolheu para ser o tesoureiro dele? Ele escolheu Judas. Ele escolheu Judas para ser o tesoureiro dele, sabendo que Judas era um homem que tinha fraqueza com relação ao dinheiro. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus gosta do perigo? Porque Jesus gosta de correr risco? Se bem que o Papa Bento XVI dizia isso, né? Que Deus, ele corre um grande risco, escolhendo a cada um de nós para ser conhecido no mundo através da gente. Porque nós somos fracos, somos frágeis, somos cheios de defeitos, mas a gente se lembra daquilo que Paulo apóstolo diz, que ele escolhe os vasos de argila para mostrar que o poder vem de Deus. E para mostrar que acima de tudo o chamado do Evangelho é um chamado, não é de uma demonstração de poder, como se... Porque aqui no finalzinho do Evangelho, a gente vê que as pessoas ficavam tentando tocar Jesus, né? Que eles ficavam tentando tocar Jesus porque dele saía uma força. Esse Evangelho de Lucas, ele foi escrito em grego. E a palavra força, poder aqui, é a palavra dínamos. De onde vem a palavra dinamite, explosivo, a explosão. O evangelista Lucas diz que as pessoas tocavam em Jesus porque dele saía um dínamos, dele saía um poder. E as pessoas eram curadas quando elas tocavam Jesus. Mas mais do que a proposta de um dínamos que cura as nossas doenças, a proposta de Jesus é um dínamos, é um poder explosivo que é capaz de transformar o nosso coração, que é capaz de moldar o nosso caráter defeituoso e pecaminoso. Jesus colocou Judas em uma posição para que ele tivesse a oportunidade de ser transformado pela palavra que ele ouvia, pela convivência com Jesus, por aquilo que ele estava testemunhando. Diante da fraqueza dele, ele teve a oportunidade de deixar Jesus fazer ele um homem forte, mas ele escolheu outro caminho, mesmo tendo opção, ele escolheu o pior caminho. O que a gente tem como graça de Deus de estar aqui hoje, é saber que eu tenho opção, eu tenho a escolha de viver com Deus e de saber que esse poder, e eu quero tocar Jesus, e eu quero realmente tocar Jesus, eu preciso tocar Jesus, porque se de Jesus sai um poder, mais importante do que o poder que me cura, é o poder que molda o meu caráter, porque Ele me chamou sabendo quem eu sou, Ele chamou você sabendo quem você é, sabendo de todos os seus defeitos, de todos os meus defeitos, de todas as nossas falhas de caráter, Ele nos chamou. E não pense que Ele chamou você e que você conseguiu por algum momento esconder, ou você consegue por algum momento esconder, ou que Ele só vai manter esse chamado dEle na sua vida porque você é bom. De modo absoluto. Ele nos chamou sabendo exatamente de que material nós somos feitos, exatamente sabendo que nós somos frágeis, e que o grande poder dele agindo na nossa vida, e que o maior testemunho que nós podemos dar, não é da nossa cura física, é de que eu olho para a minha vida, olho para o meu caráter, olho para a minha personalidade, olho para quem eu era antes de Deus, e olho para o que o poder dele fez na minha vida, aquele poder dele como operou no meu coração, como ele foi transformando. Ele realmente pegou uma pedra bruta, e ele vai, e ele foi, e ele tem lapidado essa pedra bruta, que sou eu e que é você. Por quê? Porque ele enxerga quem eu posso ser, se eu abrir o meu coração à graça dele. Apesar de todos os meus pecados, de todos os seus pecados, ele enxerga quem você pode ser. Ele sabe o potencial que você e eu temos, se nós abrirmos o coração à graça dele. Porque tudo que opera em nós é a graça. É a graça. E a graça dele tem poder de fazer
os maiores pecadores em grandes santos, que também não deixam de ser pecadores, mas se tornam homens e mulheres que vão sendo moldados todos os dias, pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, diante dessa escolha soberana de Deus pelos apóstolos, e essa escolha soberana de Deus por você, uma escolha que São Paulo chega a dizer que é um chamado irrevogável, ou seja, ele não volta atrás no chamado que ele fez para você e no chamado que ele fez para mim. Os dons e o chamado de Deus, diz Paulo apóstolo, são irrevogáveis, ele não volta atrás, ele não revoga. Por isso, essa escolha soberana de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, eu tenho diante dela a graça de dizer: Senhor, eu quero te tocar, porque eu quero que o teu poder transforme meu coração. Eu quero que o teu poder opere sobre o meu caráter. Eu quero que o teu poder transforme quem eu sou. Acima de qualquer coisa, esse homem cheio de defeitos, essa mulher cheia de defeitos que o Senhor sabe que eu sou. O Senhor sabe muito bem quem o Senhor chamou. Então, se o Senhor sabe quem o Senhor chamou, o Senhor sabe o que o Senhor precisa fazer na minha vida. Quem eu preciso me tornar. Quem eu preciso ser. Mas eu preciso mais do que nunca escolher, abrir o meu coração para deixar que Deus opere todo o poder dele de transformar o meu coração, essa pedra bruta, numa pedra preciosa para ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces e orações. E hoje, confiantes, supliquemos ao Senhor sua misericórdia por nós e por todos que sofrem neste mundo, dizendo: ouvi